A maior parte dos alcoolistas é assim. Toda a família bebe, muitas vezes eles são parte do problema. O que eu te recomendaria? Não foca nisso, foca na sua relação com o seu esposo. Porque uma das disfuncionalidades que acontece quando o álcool entra na jogada do casamento, por exemplo, é virar uma coisa bagunçada. Porque a hierarquia de uma família, né? Você casou com ele. Agora, a família é você, ele, eventuais filhos. A família de origem dele é secundária agora. Ele não é mais o bebezão da mãe, ele não é mais o filho da mãe. Isso é secundário agora. O alcoolismo favorece que isso não seja assim na prática. E conforme você aplicar o método ACA para você fazer ele parar de beber, isso vai fortalecer a sua relação com ele, e conforme ele for tendo mais comprometimento e interesse em parar de beber, ele próprio vai se dar conta e vai começar a reorganizar esse cenário. E aí pode ser até que outras pessoas mudem ou não. Né? Eu recomendo que você foque nele, né? A não ser que, nossa, eu quero muito ajudar a família dele, aí eu recomendaria você começar por ele, aí depois você vê, né? Mas começa por ele, que é o teu esposo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai assistir agora é da série Pergunta pro Vitor. É um tipo de vídeo que eu produzo ao vivo, nas sextas-feiras à tarde, geralmente, né? Eu abro uma live aqui no meu canal do YouTube e no Instagram e eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. E você pode assistir depois essa gravação, como você talvez esteja assistindo agora, e se beneficiar, mesmo que você não tenha participado ao vivo, né, da discussão que vai ter aqui hoje e dos aprendizados que eu vou trazer para você a partir dessas perguntas que vão trazer aqui, certamente, independente do seu cenário, ouvir sobre essas perguntas é uma forma de você aprender mais e avançar mais na sua jornada de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, mesmo que essa pessoa que você ama hoje não queira parar de beber. Então aproveita esse vídeo e depois me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? E se você assistiu até o final também me conta, e se foi interessante isso para você ou não. Se você quiser trazer suas perguntas, você pode fazer isso também, mas daí você vai precisar estar nas minhas redes sociais nas sextas-feiras à tarde, geralmente, tá bom? Então, vamos lá, vou começar as perguntas de hoje. Vitor, você fala bastante sobre autonomia, né? Que a gente deve respeitar a autonomia, que isso é muito importante. E eu quero saber, Vitor, se em caso dos adolescentes eu devo respeitar essa autonomia? Eu vou te dizer uma coisa. Absolutamente sim. Essa é a minha opinião e eu vou te explicar por quê. E eu diria mais. Desde que o seu filho nascer e tiver a mínima... Mesmo que ele nasça e não tenha nem condições, nem imagine o que ele está fazendo, você deve respeitar a autonomia dele. Agora... talvez você não tenha entendido o que significa respeitar a autonomia. O que é respeitar a autonomia? Quer dizer o quê? O seu filho pequeno, bebezinho, você está começando a introdução alimentar dele e você viu que ele gosta mais, sei lá, de manga, ele gosta mais de manga do que laranja. Talvez você possa dar um pouco mais de manga, claro, continua tentando dar laranja eventualmente, mas talvez você possa respeitar um pouco mais decisões pequenininhas dele. Outra coisa, se o seu filho está aprendendo a mexer, sei lá, eu digo isso porque o meu está nessa fase, né? O meu está começando a introdução alimentar e ele tem um copinho de vidro, assim, um copinho de café em que ele toma água. Aí ele pega todo desajeitado com a mãozinha dele, né? Tem 6 meses. E aí o que acontece? Ele pega aquele copinho e tenta tomar água. E ele tende a fazer o quê? A ter dificuldade, tende a derrubar. Claro que eu não vou largar o copinho ali para ele, deixar, se vira com esse copinho aí e se dane. Não, eu vou colocar nele um babador, eu vou colocar um negocinho embaixo ali para se apoiar. Talvez eu fique bem perto dele para segurar o copo para ele não se machucar. Mas eu vou permitir que ele pegue o copo na mão e que ele talvez em algum momento derrube, que ele possa não acertar, porque não é perigoso um copinho d'água pequenininho com uma quantidadezinha pequenininha de água.
E nessa condição eu estimulo demais a autonomia dele. Isso vai fortalecer ele a se sentir respeitado desde pequenininho. É o tipo de interação que já vai alimentando a autoestima dele. Porque do outro contrário, não, agora ele tem que tomar água, vou pegar e vou enfiar a água goela abaixo. Ah, não, é porque eu tô ansioso. Não, você está desrespeitando a autonomia. E um adolescente, muito mais ainda. Porque o adolescente ele está numa fase de contestar, saudavelmente, inclusive. É importante contestar. É que na nossa sociedade ainda, essa cultura judaico-cristã velha e violenta, ela criou uma coisa muito errada do ponto de vista neurocientífico, né? Do conhecimento científico e psicológico que a gente tem hoje. Uma ideia que se criou sobre o autoritarismo, né? Confundiu autoridade com autoritarismo. Autoridade é o quê? É uma pessoa que tem deveres de preservar o bem-estar comum, ou o bem-estar até do indivíduo. Agora, autoritarismo é um tirano que manda de cima para baixo a partir dos seus caprichos. Então quer dizer o quê? A sociedade se preocupou, e talvez você passou por isso, e isso te atrapalhou muito, te atrapalha hoje, para você fazer que você não parar de beber. Porque você talvez foi criado de uma forma em que você foi incentivado a ser submisso. E aí você pode ter percebido ou não, mas isso te gerou uma quebra da sua espontaneidade, uma quebra da sua liberdade de pensamento. Te fez uma pessoa mais infeliz, e aí você talvez seja travada em várias coisas da vida e nem se dá conta, acha normal. Por quê? Porque muitas vezes a sua autonomia não foi respeitada. Porque é errado, não, porque tem que usar roupa de determinada forma. Claro, qual é o ponto em que a gente não deve preservar a autonomia de alguém? Quando essa atitude dessa pessoa for causar um dano sério a si ou a terceiros, né? Meu filho adolescente, eu tenho que preservar a autonomia dele. Isso não significa que você tem que deixar ele usar álcool e drogas na sua casa. Não significa. Não significa que você deva deixar ele, sei lá, destruir as coisas da sua casa, roubar você. Não é isso. Respeitar a autonomia não é concordar com tudo que a pessoa faz. Mas é você validar que ela tem um ponto de vista, é você não ser um tirano, você pode abrir a cabeça para perceber que aquela pessoa pode ter decisões diferentes das suas e que não estão erradas necessariamente. Vou dar um exemplo. Eu escutei uma história recentemente de uma mãe que ela tinha uma ideia de criar um filho com muita liberdade. O meu filho ele vai ser muito livre, eu quero que o meu filho seja livre, é o meu sonho. Isso é o pior inimigo para a liberdade e para a autoestima de uma pessoa. Sabe por quê? O que aconteceu com o filho dessa mulher? Ficou adulto e aos 18 anos ele quis muito prestar serviço militar. Ele quis muito e conseguiu, e foi para o exército e amou, se realizou, adorou aquele contexto, adorou a questão da hierarquia, adorou aquilo. E a mãe ficou triste, porque ela queria um filho livre. Livre é o escambau. Ela não queria um filho livre. Ela queria um filho para satisfazer o ego, satisfazer as frustrações dela. Não tinha nada a ver com ele. Porque se você quer estimular a autonomia de alguém, você pode estimular ela a escolher um curso que você não gosta para estudar. Tá bom? Por que tem que ser o curso que você gosta? Por que você virou o dono da verdade? A pessoa não tem mais liberdade de pensamento. Ele quer ir para o exército, eu me chateio com isso. Você percebe como esse raciocínio ele mata, ele destrói, ele maltrata a personalidade da pessoa, a autoestima da pessoa, a espontaneidade da pessoa. E o que acontece com uma pessoa que tem essas coisas destruídas? Ela vai ser uma pessoa que tem mais dificuldade de lidar com as emoções, mais dificuldade de lidar com relacionamentos. Ela vai ter mais facilidade, então, de fazer o quê? Buscar fugas. Fugas imediatas, do tipo o quê? Comer, beber, se drogar. Não conversar com você. Porque você, bem intencionada, é uma tirana. Então, tem que respeitar a autonomia do adolescente? Óbvio. Está respeitando a dignidade do ser humano, que tem direito a ter uma personalidade que talvez você não concorde. Se não está fazendo mal sério a si e aos outros, é quase um dever de um pai e de uma mãe. Eu diria que é sim um dever de um pai e de uma mãe que quer, que se interessa.
por um crescimento saudável, estimular a autonomia. Né? Uma autonomia saudável, sem ficar paranoico. Não, mas meu filho, se eu estimular a autonomia dele, ele vai virar um demônio. Sério que você acha isso dele? Sério que você acha isso dele? Ah, se eu estimular a autonomia dele, ele vai começar, sei lá, a fazer maldades por aí. Sério? Pensa bem. Que geralmente o que acontece é o oposto. Pessoas que fazem maldade geralmente são pessoas que são mais abandonadas, mais reprimidas, que não são ouvidas. O que isso tem a ver com você? Mas eu sou adulto, Vitor, eu tenho um marido adulto que eu quero fazer, parar de beber. Isso tudo tem tudo a ver com você e o seu marido. A mãe dele talvez tenha tratado ele assim, você talvez tenha sido tratado assim, e a conexão real entre as pessoas se perde quando você continua repetindo esses padrões. Aí você fica preocupado em dar conselho, em mandar como é que as coisas têm que ser, e daí não escuta, não respeita, já perdeu até o critério do que é o respeito. Aí quando eu falo, ó, não é legal você mandar a pessoa para aquele lugar. Ah, vai se ferrar, você fica bebendo, seu idiota. Quando eu digo que isso não é legal, tem gente que fala, ah, Vitor, então eu vou ficar quieta? É óbvio que não, né? É porque você está tão cega nesse modelo de pensamento que você não percebe o oceano de coisas que existem no meio desse caminho e que podem trazer soluções construtivas que hoje talvez você não sabe ainda. E tá tudo bem, você pode aprender. Muitas vezes o que vai levar você, fazer que você vá parar de beber, não é o conhecimento que você acha que você precisa. Né? Por mais que eu traga aqui, toda semana eu responda perguntas que vocês trazem aqui, isso ajuda com as lacunas. E ajudar com as lacunas do conhecimento é bom. Ah, eu percebo que eu não sei isso, Vitor, me explica isso, aí eu respondo. Me explica aquilo, aí eu respondo. Isso ajuda até um certo nível. Mas o que mais vai fazer diferença, na maioria das vezes, é aquelas coisas que você nem sabe que você não sabe. Coloca aqui para mim no chat, digita aí para mim nos comentários. Quais são as coisas que você não sabe que você não sabe? Se é isso que vai fazer tanta diferença, que coisas são essas? Pois é, você não sabe. Você não sabe. Então, quando você está assistindo um conteúdo, você precisa entender com esse respeito. De estar aberto para entender coisas novas. E é por isso que o curso ACA dá tanto resultado. Porque tem uma sequência de aulas, com começo, meio e fim, uma estrutura, um plano didático, todo completo, para você poder passar régua no seu conhecimento e cumprir, satisfazer não só as lacunas, aquilo que você acha que você precisa saber, mas te ensinar realmente tudo que você precisa saber e nem sabe que precisa saber. É aí que mora o grande segredo. E é aí que mora tanta diferença do curso ACA para o que eu consigo entregar aqui no conteúdo gratuito. Descobri que meu filho de 16 anos anda bebendo com os amigos quando sai. Devo proibir de sair? É difícil dizer individualmente, tá? Só fazer isso é pouco. Eu te recomendaria buscar um auxílio próximo, um auxílio mais de perto, né? Aprender mais sobre isso. Só proibir de sair talvez seja uma possibilidade, mas só fazer isso é pouco. Você vai criar uma pessoa, né? Proibir de sair é uma opção, isoladamente não é legal. Talvez seja melhor do que não fazer nada, mas isoladamente talvez seja pouco. Precisa mais do que só isso. Porque para isso estar acontecendo dessa forma, existem causas importantes. Você só cortar o superficial, o aparente, vai ser insuficiente. Né? Não que não seja interessante, talvez seja sim, mas tende a ser insuficiente, porque para isso estar acontecendo, coisas importantes vêm acontecendo há muito tempo, que envolvem a comunicação sua com ele. Não estou dizendo que a culpa é sua, tá? Longe disso, não estou dizendo isso. A comunicação com ele, o jeito que ele se sente dentro da família, o que ele entende da vida, como ele enxerga você própria como um modelo de pessoa. Ai, Vitor, mas eu não bebo. Mas o pai dele bebe, você faz vista grossa, né? Você não fala nada. Aí acontece um monte de coisa horrorosa, você se isola. Você não faz nada. Tá entendendo? Eu não estou dizendo que é exatamente isso. Estou dando só um exemplo de como não dá para resolver uma situação tão complexa com uma solução tão simples. Tem que ir mais profundo. Né? Se quiser resolver melhor, né? A maioria para no raso. E é por isso que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Né? Porque solucionar os problemas custa mais caro.
Vitor, meu companheiro me pediu para levar ele ao bar, pois quando vai sozinho, bebe por muitas horas e volta dirigindo. Quando eu levo, ele fica literalmente 10 minutos no bar e bebe bem menos. Sei que é contraditório, mas para um começo, essa tática é válida? Não. Absolutamente não. O que está acontecendo aí? O seu companheiro, de alguma forma, provavelmente ele não se dá conta disso, tá? Não faz tanta diferença se ele se dá ou não conta disso. Mas a maioria não percebe que isso está acontecendo. Mas eu vou talvez traduzir o que está se passando, que talvez nem ele saiba para poder te dizer. Não é uma coisa que talvez ele pense dessa forma. Ele está transmitindo para você uma certa percepção dele de que quando ele vai no bar sozinho, ele se perde, ele se passa, ele tem um problema com isso. Aí ele fala, meu amor, minha companheira, me leva pro bar. Aí eu vou, fico só 10 minutinhos, eu bebo menos. O que ele está tentando fazer? Acredito que sem perceber, mas isso não faz diferença também. Ele está tentando fazer com que você seja a parte do cérebro dele que não está funcionando bem agora. A gente tem no nosso cérebro o córtex pré-frontal, que é uma área que fica atrás da testa, que é responsável pelo controle de impulsos, pelo planejamento, pela previsão de um resultado, de uma ação nossa. E o álcool, o consumo de álcool e o próprio alcoolismo, né? Ele faz com que essa área, principalmente quando está ativo o alcoolismo, né? Quando a pessoa para de beber por um bom tempo, isso melhora. Agora, enquanto está ativo o alcoolismo, essa área do cérebro não funciona direito. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e bebe muito mais, por muito mais tempo, porque ela não consegue frear direito o comportamento dela. E aí quando ele coloca você como o freio desse comportamento, ele pode dormir tranquilo, com a tranquilidade, com a sensação de paz, de saber que ele não precisa se preocupar com esse freio que está estragado do carro dele, do cérebro dele. Porque você virou o freio. E o que vai acontecer? Ele vai sempre ter a expectativa de que é você que tem que resolver ou é alguém que tem que resolver, porque ele não precisa se privar do prazer de tomar a bebida dele, porque esse problema de o freio dele não tá legal não é um problema real. Dá para resolver assim, você pode resolver, então coloca nas tuas costas. E aí eu não preciso pensar em parar de beber. E aí eu não me incomodo com isso. E aí ele não quer parar de beber? Porque e é natural, não é sacanagem, tá? É um mecanismo natural. Todo ser humano, se puder, por natureza, a gente é feito para isso, para economizar energia. A gente vai procurar soluções mais confortáveis. Não é porque eu não amo minha companheira, eu não me importo com minha companheira, não. Mas ele ter você como freio dele, ele não precisa parar de beber. Tem você para segurar a onda do problema que isso gera. Então aquele conflito que ele poderia ter em relação ao álcool desaparece. E você passa a ser a responsável naquele momento. E você passa a ser percebida como a responsável por resolver esse problema. Então quando é você que tem que resolver, eu posso dormir em paz, eu não preciso fazer mais nada. E quando o objetivo é fazer quem ama parar de beber, o objetivo é gerar interesse e comprometimento. E o que é? Interesse é quero que seja diferente. Comprometimento é vou fazer de qualquer jeito, vou fazer isso acontecer, independente do desconforto que isso gere. Comprometimento não é fazer por fazer. O comprometimento real, ele aparece no dia em que você está sem vontade de ter paciência, mas mesmo assim você tem um objetivo, você, vou dar uma volta para espairecer para eu poder ser produtivo nessa conversa. É aquela coisa assim que você acorda cedo para assistir uma aula porque você está comprometido em entender aquele negócio. Você queria dormir mais, mas não, você foi lá e fez. É aquela coisa que você pensa, putz, mas eu vou ter que investir dinheiro nisso? Não, eu vou investir porque isso é importante para mim. As coisas param de ser obstáculos, param de ser impedimentos e viram obstáculos superáveis. Tá entendendo? Então, quando você vai diminuindo o desconforto dele, levando ele para o bar, para ele beber menos, você está destruindo esse propósito de fazer ele se responsabilizar. Ele tem interesse e comprometimento. Vitor, quando a pessoa é agressiva, nervosa, pode dificultar no início quando vai parar de beber? Isso é sensível de ser dito, mas eu vou contar com
compreensão de quem está ouvindo, com a honestidade intelectual de entender o que eu estou dizendo. É óbvio que quando a gente estiver falando de violência física, de situações perigosas, isso tem que ser acionado às autoridades, nada é mais importante do que a segurança, né? Se alguém que você ama ou alguém perto de você é violento, e você pode chamar as autoridades, você pode ligar para o número 183, né, que é uma forma de você pedir ajuda, pedir apoio sobre como lidar com uma situação para você não sofrer, que a gente vive no país muito grave nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala de agressividade, tem que ter esse disclaimer, né, esse aviso primeiro. Agora, imaginando que a pessoa é agressiva, nervosa, mas não é violenta, tá? Porque violenta aí a gente entra numa coisa mais... Precisamos da segurança pública. Agora, quando ela é agressiva com palavras, é nervosa, pode dificultar quando vai iniciar a parar de beber? Eu vou te dizer que isso pode ser ruim, mas pode ser muito bom. Pode ser muito bom. Que doideira, né? Deixa eu te explicar. Quando a pessoa... Para você gerar interesse e comprometimento na pessoa que você ama para parar de beber, uma das coisas que você vai perceber no meio do caminho é que esconder o problema não é tão legal, não é tão útil. Você quer que o problema seja visível para que aumente as chances dele ver o problema. E quando você começa, por exemplo, no curso A, a aplicar o que tem lá, você vai escancarar o problema maior, vai ficar mais claro, mais nítido. E talvez, como ao longo do tempo você, sem querer, você estava estancando o problema, e agora você parou de segurar, o problema começa a aparecer mais. Aí ele vai começar, por exemplo, a ficar mais irritado, falar mal, gritar, xingar, esbravejar, talvez até quebrar alguma coisa em casa. Ele vai lá bravo um dia, quebra um copo no chão. Vamos dizer que esse seja o máximo. O que acontece? Você não vai limpar o copo. Você não vai tolerar isso. Você não vai ficar ali ouvindo. Seu ouvido não é pinico para você ficar ouvindo coisas. Né? Ele vai ser responsabilizado pelo que ele fizer. E aí, isso pode ser combustível ainda mais para ficar nítido como uma mudança é necessária. Tá entendendo? Então pode ser que isso seja até uma coisa que ajude. Né? Se você levar à risca o que eu ensino no curso ACA. Com essa ressalva. Não é porque a pessoa tem uma doença que ela não deve ser responsabilizada pelos atos que ela tem. Não, ela deve ser responsabilizada. Né? A não ser que seja um extremo, mas daí a gente não está nem falando de uma pessoa que está andando por aí. Essa pessoa teria que estar até hospitalizada. Mas de uma maneira geral, não. A pessoa deve sim ser responsabilizada e é essa vivência de realidade que vai ser uma das coisas que vai ajudar ela a perceber que o meu comportamento tem uma consequência. Parece tão bobo isso, né? Mas não ignora isso. Ah, mas Vitor, é óbvio. Todo mundo sabe que o próprio comportamento gera uma consequência. Mas é que o alcoolismo diminui essa percepção. Então, quando você permite que o comportamento realmente tenha uma consequência real, justa, adequada, você está permitindo que a pessoa vá tateando a realidade. Isso vai ajudar ela a se organizar mais. Então, se ele é muito agressivo, ele é muito falão, fala um monte de coisa que é bravo, assim, nervoso, você vai jogar contra ele. Isso é uma coisa a mais para ele ter que resolver. Muitas vezes é um motivo a mais para ele mudar. Vitor, você acredita que determinadas profissões colocam um indivíduo vulnerável ao alcoolismo? Acredito, claro que acredito. Não só acredito, né? A gente tem estudos sobre isso, que tem profissões que são associadas ao alcoolismo. Inclusive, saiu um estudo recentemente que nos Estados Unidos o sistema judiciário é muito afetado pelo alcoolismo. É muito afetado pelo alcoolismo. Os níveis de alcoolismo dessa profissão, né, relacionada ao judiciário, são níveis altíssimos. Então, a gente pode até especular o porquê, né? Não é tão simples assim saber o porquê, mas a gente pode especular. Mas olha, como não é óbvio isso, né? Ah, mas a pessoa que tem alcoolismo são pessoas que são os garçons. Não necessariamente. É quem trabalha com bebida que tem mais alcoolismo. Não necessariamente. Não necessariamente. Tudo aquilo que... Mas a gente sabe o seguinte, quanto mais as pessoas ao redor bebem, maior o risco de alcoolismo para quem está inserido naquela sociedade, naquele grupo, seja lá qual for a sua profissão. Então, sim, existem determinadas profissões que colocam o indivíduo vulnerável ao alcoolismo, mas não é uma coisa universal. Tem a ver com o contexto também. E tudo que gera mais sofrimento, mais dificuldade,
aumenta o risco de alcoolismo. Por exemplo, médicos têm maior risco de alcoolismo do que a população geral. Por quê? Cargas de horário desgastantes, né? Uma profissão muito estressante. Enfermeiros também, um risco maior de alcoolismo. Então, e outras profissões também. Tá? Profissões que tenham estresse envolvido, muitas vezes, e quase todas, né, se for olhar, muitas delas são, vai ter maior risco de beber e maior risco de alcoolismo. Mas não que a profissão gere alcoolismo. Tá? Não é que a profissão gera, fulano tem aquela profissão, essa profissão gera alcoolismo. Não, não é uma relação causa e efeito. Tá? Então, para você fazer quem você ama parar de beber, não é necessário sempre que a pessoa troque de profissão. Inclusive, tem uma aluna minha, a Márcia, que ela achava que o marido dela trabalha com bebidas. Né? O ganha-pão da família é venda de bebidas alcoólicas. Né? E aí ela achava que isso era um impedimento para ele parar de beber. E não foi. Recentemente ela mandou uma mensagem dizendo que já faz 1 ano e 8 meses que ele não bebe, e ele continua, e assim, ó, quando ele parou de beber, o negócio começou a decolar até mais. E ele continua no ramo. E o desempenho até melhor. Então a gente não dá para ser precoce na avaliação. Né? O que parece num primeiro momento, às vezes não é o impedimento que parece que é. Toda a família do meu esposo bebe. Percebo que não entendem a questão do alcoolismo. Como agir? É o seguinte, a maior parte dos alcoolistas é assim. Toda a família bebe, eles não entendem a questão do alcoolismo. Muitas vezes eles são parte do problema. Muitas vezes. Porque a coisa não sai de graça, né? Veio de algum lugar, né? A família de origem é um grande catalisador para o bem e para o mal. É um grande catalisador para o bem e para o mal. E assim, você não precisa entender isso como um impedimento. Tem várias alunas do curso ACA que o marido e a família toda bebe e tal. O que eu te recomendaria? Não foca nisso. Foca na sua relação com o seu esposo. Porque uma das disfuncionalidades que acontece quando o álcool entra na jogada, né, do casamento, por exemplo, é virar uma coisa bagunçada. Porque a hierarquia de uma família, né, você casou com ele. Agora, a família é você, ele, eventuais filhos. A família de origem dele é secundária agora. Ele não é mais o bebezão da mãe, ele não é mais o filho da mãe. Isso é secundário agora. O alcoolismo favorece que isso não seja assim na prática. E conforme você aplicar o método ACA para você fazer ele parar de beber, isso vai fortalecer a sua relação com ele. E conforme ele for tendo mais comprometimento e interesse em parar de beber, ele próprio vai se dar conta e vai começar a reorganizar esse cenário. E aí pode ser até que outras pessoas mudem ou não. Né? Eu recomendo que você foque nele, né? A não ser que, nossa, eu quero muito ajudar a família dele, aí eu recomendaria você começar por ele, aí depois você vê, né? Mas começa por ele, que é o teu esposo, depois a família dele você vê se vai ou não, mas daí é outra história. Eu recomendaria você começar por ele, tá? Não abraça o mundo, que já é suficiente você se esforçar para agir da forma correta com ele, e aí o resto pode vir como um efeito dominó, mas você não precisa se preocupar diretamente com essas pessoas. Isso vai surgir naturalmente. Quando eu falo para ele que ele precisa parar de beber, ele me fala que bebe porque gosta. Claro, é muito esperado isso. Você fala, quem fala o que quer, ouve o que não quer, minha amiga. Você está falando besteira, ele vai falar um negócio que é uma besteira. Ah, Vitor, mas ele me responde isso. Mas também você pega uma pá, bota no chão, enfia fundo e puxa, sai terra. Sim. Eu falo que você precisa parar de beber, hein? Tá tudo errado, não. Isso aí qualquer pessoa responde. A maioria das pessoas responderia algo porque você chegou cheia da razão, dizendo que, né, você precisa parar de beber. Mas quem é você para falar isso? Ferindo a autonomia, ferindo a competência, ferindo a ligação social. E aí você se acha certa, tão certa, você está olhando para o erro dele, né? Esse é o pior erro. Se você quer fazer quem você ama parar de beber, é você ficar, ou qualquer outra coisa no relacionamento. É você ficar só olhando para o erro do outro e dizer, ó, se corrija, viu? Se corrija, você precisa mudar. E você não olha no espelho. Você não olha não olha o seu defeito. E aí, se eu quero que o outro olhe os próprios defeitos, eu preciso usar um recurso que é chamado de modelagem. Né? Por exemplo, modelagem é uma das formas mais eficazes de ensinar alguém alguma coisa. Que é o quê? Você ensinar pelo exemplo. Né? É um conceito, se eu não me engano, de Albert Bandura,
que ele fala sobre a modelagem, é quando você começa a agir com a pessoa da forma que você gostaria que ela agisse com você. Então, se você quer que ele reconheça que ele precisa parar de beber, ele vai reconhecer uma coisa que ele precisa mudar. Começa você reconhecendo o que você precisa mudar. Aí você está começando a colocar um tipo de interação que você quer ver. Agora, você chega cheia de razão. Você precisa parar de beber. Você pode estar certa. E vai viver o resto da vida certa. E aí todo mundo vai olhar para você e vai dizer, olha, a fulana tinha razão em tudo que ela fazia. Só não tinha o mínimo tato para lidar com outro ser humano. E aí toda a razão dela não serviu para nada, porque ela não conseguia fazer ninguém ouvir o que ela queria dizer. Porque ela estava mergulhada num mar de arrogância. E aí ele fala que não quer parar de beber. Como devo agir? Dá para entender ele falar isso na tua cara, porque eu acho que você não percebe que esse teu jeito, ele invade a individualidade dele. E ele responder isso é um grito dizendo assim, ó, me reconheça como um ser humano. Me observa como um ser humano. Para de olhar só para você. Eu também existo, eu também tenho direito. Ai, Vitor, mas ele está fazendo tudo errado. Pode estar fazendo tudo errado, mas ele não vai pensar se você não tratar ele com dignidade. E pode parecer pouco, mas essas pequenas violências, do tipo assim, falar com essa autoridade toda aí, esse autoritarismo, vai gerar esse resultado que você está colhendo, né? E qual que é a solução? É o comprometimento, é o exemplo. Ai, Vitor, mas eu não tenho tempo para aprender. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir no curso ACA. O comprometimento ele é o contrário da conveniência, né? Ele faz com que você precise não fazer só aquilo que é conveniente. Ele faz você fazer aquilo que também é difícil de ser feito, porque você quer ter o resultado tão desejado. Certo? Então, gente, espero que você tenha gostado. Esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha com outras pessoas que precisam saber essas informações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!